Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nosso Salvador, escreveu o poeta Martim Lutero Hasse: eu vejo aquela cruz na qual o meu Jesus por mim foi pendurado, levando o meu pecado. Na angustiosa morte mudou a minha sorte. Eu vejo aquela cruz e lembro o meu Jesus, ao ser desamparado por Deus, meu Pai amado, pois deste seu tormento me vem tão grande alento. Eu vejo aquela cruz envolta em grande luz, pois nela vitorioso, Jesus, o herói glorioso, venceu pecado e inferno e deu-me o lar eterno. Eu vejo aquela cruz e sei que o meu Jesus ali me está chamando, pois quer me ouvir falando de seu amor profundo enquanto estou no mundo. Iniciamos o nosso culto em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim nos livrar do cativeiro e provar-nos amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó Senhor Jesus, e ficou por ti cumprido nosso resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-nos, Senhor. Foi por nós que tu morreste, nosso querido Redentor. Vem, liberta o atribulado a sofrer na escuridão desse abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, nossa vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-nos sempre a ti. Dá-nos força, ó Cristo amado, dá-nos força para resistir ao tentador e perdoa o nosso pecado. Dai-nos a tua paz. Salva-nos, Senhor. Amém. Agora, meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus, começando com o Salmo 22. Esse salmo se refere ao sacrifício e à vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus na cruz repete as palavras desse salmo em seu sofrimento. As últimas palavras deste salmo têm ligação
com a ressurreição de Jesus, a vitória sobre a morte. Está escrito: Salmo 22. Salmo de Davi, ao regente do coro, com a melodia de A Corça da Manhã. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti, e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano. Sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor? Então, por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci. E quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões, abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças. Sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Tem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo, eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor.
Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Oremos. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. Amém. Amados irmãos, vamos agora à leitura do Antigo Testamento, que está no profeta Isaías, capítulo 52, versos 13 ao capítulo 53, verso 12. O profeta Isaías anuncia o sacrifício do servo inocente por causa dos transgressores, sendo sacrificado como uma ovelha muda perante os tosqueadores. Ele não abriu a boca. Assim diz. Isaías 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse, como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades.
Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como um sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa do pecado de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. A epístola para o nosso culto da paixão de Cristo está em Hebreus, no capítulo 4, versos 14 a 16 e capítulo 5, versos 7 a 9. Nesta palavra, Jesus é comparado ao sumo sacerdote do Antigo Testamento, o sumo sacerdote que sacrificou-se para nos salvar. Vamos acompanhar. Cristo, o grande sacerdote eterno. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta, com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio de seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O Santo Evangelho está em João capítulo 19, versos 17 a 30, onde o apóstolo João escreveu com detalhes a crucificação de Jesus, como o rei dos judeus. Está escrito: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele.
Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus. Escreva, esse homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é seu filho. E em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Oremos. Ó meu bom Jesus, que não seja em vão o teu martírio expiador. Por amor a todos nós, Senhor, concede-nos o perdão, a vida e a salvação. Amém. Convido os irmãos agora a meditarmos na palavra de Deus, que o pastor André Bender, de Aracaju, irá nos trazer. Que Deus abençoe a todos com a sua santa palavra. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos, quando vamos meditar no texto do Evangelho há pouco lido. Tenho certeza que vocês não conseguem encontrar sossego enquanto não saldam todas as suas dívidas. Quando vai chegando o final do mês, começamos a reunir boletos, contas e faturas e começamos a fazer as contas e começamos a queimar as pestanas, como se diz, esquentar a cabeça para buscar um local de onde possa sair todo esse dinheiro para quitar as nossas contas. Você já deve ter vivido uma situação de ter que deixar para trás para o mês seguinte uma das contas, né? Para tentar renegociar. E isso é difícil, né? A gente não se sente bem. Eu, ao menos, não me sinto bem. E a gente faz de tudo para saldar tudo direitinho. E não tem sossego enquanto tudo não fica bem certinho. Essa pandemia trouxe uma situação difícil para muitos lares. Muitos foram os casos de pessoas que não conseguiam honrar os seus compromissos assumidos. E várias instituições bancárias sensíveis a essa situação estabeleceram um tempo de carência, prometendo não protestar os títulos durante determinado período, dando tempo para que as pessoas buscassem alternativas. Mas nenhuma delas falou em perdoar as dívidas. Nessa pandemia, alguns conseguiram ir atrás e saldar os seus compromissos, outros não. E quem não conseguiu arcará com juros e correções, e alguns, infelizmente, perderão patrimônios.
Perderam, por exemplo, o seu local de moradia. Triste situação. A situação da pandemia expôs a fragilidade da vida humana. Como cristãos nós já sabíamos, mas agora isso ficou evidente para o mundo inteiro. Somos vulneráveis a um simples vírus, um ser tão minúsculo que é capaz de pôr em risco a vida das pessoas mais saudáveis. Do ponto de vista econômico, vemos o quanto somos dependentes. Muitos sobreviveram porque tiveram a ajuda de amigos e até de desconhecidos. E essa é a realidade humana. A humanidade agora está se batendo atrás de solução, cura para o coronavírus, soluções econômicas para cuidar das pessoas. Mas as respostas que o ser humano encontra nem sempre são definitivas e muitas vezes não são eficientes como precisamos. E isso porque falamos apenas do ponto de vista físico e material, pois a situação se agrava ainda mais e demonstra toda a incapacidade do ser humano quando falamos da questão espiritual. Todas as respostas que o ser humano deu não são eficientes, não conseguem dar conta de responder à miséria moral e espiritual da humanidade. Como o ser humano é capaz de feitos nobres, como as mobilizações durante a pandemia para alimentar os famintos, e ao mesmo tempo vemos atitudes de desprezo ao próximo, desprezo à vida e desprezo ao próprio Criador, morte de inocentes, morte de crianças, maus tratos, e a lista vai realmente longe. Essa situação, inclusive, não vem de agora, assim como a solução que Deus deu a esse problema também não foi um plano B ou algo ocasional ou casual, mas que Deus estava preparando o tempo certo para revelar a solução final e definitiva para o problema humano. Jesus deixou o trono de sua glória para se tornar um ser humano como nós. Ele literalmente sentiu as dores do ser humano, mas continuava rei. Por isso o evangelista João o apresenta como tal, o rei enviado de Deus que cumpre as Escrituras. João mostra que no Getsêmani, quando os soldados foram para prendê-lo, Jesus os enfrenta com dignidade de um rei. Quem é que vocês estão procurando? Pergunta Jesus. Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu. E quando Jesus lhes disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. E Jesus repete a pergunta, quem vocês estão procurando? Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora, referindo-se aos seus discípulos. E também diante dos acusadores no Sinédrio, ou diante de Herodes e Pilatos, Jesus não deixou de ser rei. Vemos toda a sua honradez permanecendo calado diante de insultos e escárnios. Tampouco no Gólgota Jesus deixou de ser rei, nem por um momento sequer. O príncipe da paz prometido por Deus através de Isaías, mesmo diante de um ato tão violento e grotesco da crucificação, permanecia calado. Pilatos tem que testemunhar com a inscrição sobre a cruz que Jesus é rei. Lá sobre a cruz, num tabuleto, dizia INRI, Jesus Nazareno, rei dos judeus. E a teimosia daquele governador que se nega a retirar a inscrição, mesmo com os pedidos e protestos dos judeus, ele ainda reforça esse testemunho. Ele diz, o que escrevi, escrevi. Também os soldados testemunharam o Rei dos Reis. Eles jogam cara e coroa pela túnica de Jesus e assim cumprem o propósito de Deus revelado nas Escrituras. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio de minha túnica. Salmo capítulo 2. Majestosamente, com autoridade que ninguém contesta, Jesus diz à sua mãe, que está parada ali aos seus pés na cruz, e diz, apontando para o discípulo amado, mulher, este é o teu filho. E ao discípulo diz, esta é a sua mãe. E tudo acontece conforme Jesus queria.
Todos os presentes, discípulos, mulheres e os próprios carrascos, cumprem sua tarefa no plano de Deus. Este plano de Deus se realiza, nada o pode deter. O próprio Jesus toma a iniciativa para pôr a caminho os carrascos, no último ato de maldade, para se cumprir as Escrituras. Estou com sede. E os soldados embebem de vinagre uma esponja, colocam num caniço e fazem esse líquido chegar até a sua boca. E aí, cumprindo definitivamente as profecias, Jesus diz: tudo está completado. E então inclina a cabeça e morre, entregando o Espírito. Esta exclamação de Jesus, está completado, nós precisamos ouvir novamente hoje, com os ouvidos e o coração bem abertos. É o Evangelho, a boa mensagem de Cristo, conforme testemunhado pelos evangelistas. E a palavrinha grega que eu li, que é testelestai, e que está traduzida como tudo está completado ou está consumado, isso quer dizer, foi feita a vontade de Deus. A vontade de Deus expressa na Escritura se cumpriu. A obediência do Filho de Deus foi consumada. O sacrifício da vítima sem defeito se realizou. E há algo de estranho e paradoxal. Os inimigos de Jesus tramam aquele golpe infernal. Pilatos e Herodes se juntam para fazerem silenciar aquele homem incômodo da Galileia. E para isso tem o apoio e o interesse dos sacerdotes. A máquina infernal da injustiça e da maldade parece funcionar perfeitamente, como se o diabo tivesse nas mãos o controle de tudo. Jesus se deixa levar, passivo, não fala nem se defende e assim cumpre a vontade do Pai. No sofrimento de Jesus, todo o veneno do mal se manifesta de forma clara. É como se o maligno agora tivesse tirado a sua máscara. É como se o inferno bradasse: conseguimos o que desejávamos. Jesus foi eliminado. Fim, acabou. Antes, o diabo se manifestava em coisas agradáveis, nas tentações aparentemente boas no deserto, saúde, riqueza ou poder, ou no conselho aparentemente correto e bom de Pedro, para que Jesus não seguisse rumo à cruz. Agora não, agora o mal brada todo o seu poder de destruir. Agora, as palavras de Jesus, que está completado, têm outro sentido. A sua obra estava completada. Na vida dos seres humanos, o mal se completa nas suas ações más. Coisa feita é coisa feita. Não posso desfazê-lo. Não posso fazer de conta que aquilo não aconteceu. E a pessoa que passou adiante aquele boato feio sobre uma colega de escritório, boato que levou essa pessoa quase ao desespero, não pode retirar o que disse. Pode pedir desculpas, mas não pode passar uma borracha por cima daquilo que houve. O mal está feito. O plano infernal se cumpriu, está consumado. A mentira foi dita, o negócio desonesto foi realizado, a palavra ofensiva foi pronunciada, o tentador venceu, ele conseguiu o que quis, a desobediência foi consumada. E Deus não pode fazer de conta que não há maldade, que não há pecado, não há mais saída. O santo Deus não pode fazer de conta que tudo é uma brincadeira, não pode fazer de conta que não é nada. Ele é o Deus da verdade. E os fatos consumados do mundo todo se amontoam, formando uma verdadeira montanha de culpa. As injustiças cometidas, as matanças, as crueldades, as guerras, os atos de exploração e toda a corrupção e maldade humana. Toda esta poluição espiritual da história da humanidade se acumula. E o acusador maligno diz, triunfante: está consumado. A história foi escrita
escrita e documentada, é uma história infernal. Este mundo não é mundo de Deus, o diabo diz. É só estudar os documentos da história. Ninguém vai tirar uma letra daquela verdade infernal. O homem é mau. A própria morte de Jesus o confirma. A maldade triunfou. Quem examina a sua própria vida ou olha atentamente a história da humanidade, poderia ficar desesperado com esse veredito. Está consumado, está completado. Amaldiçoados seríamos se Deus tivesse assinado este veredito do diabo, esse julgamento do maligno, apenas somando as maldades que nós cometemos. Seria o fim, realmente, o fim de toda a esperança. Mas, quando tudo parecia ser o fim, a história do plano de Deus estava só no começo. Esta é uma história de fortes emoções. Novamente, somos surpreendidos. Quando tudo parecia caminhar para um fim trágico, em meio ao coro infernal de crucifica-o, solte Barrabás, crucifica Jesus. Em meio às provocações dos homens maus, em meio ao Deus meu, por que me abandonaste? Em meio ao está completado, há algo que move o coração de Deus. Em silêncio, contra as expectativas humanas, Deus realizava sua obra de salvação. No momento em que o mal parece ter triunfado, em que o poder do mal parece ter se sobreposto ao poder do Criador, extinguindo o único homem totalmente obediente, totalmente sintonizado com a vontade de Deus, Jesus diz: está completado, está consumado. Mas que sentido teria esta palavrinha especial? Ela queria dizer: o plano de Deus está cumprido. Ninguém poderá agora desfazer o que Deus fez. Jamais. Ninguém poderá desfazer a morte de Cristo na cruz. É um fato completo e definitivo. Um ato de obediência consumado. E na cruz há um confronto. A vontade de Deus versus a vontade do maligno. O meu e o teu pecado, a nossa desobediência com a justiça e a obediência de Jesus Cristo. E o fato consumado da obediência de Jesus é decisivo, tem poder sobre todos os fatos consumados do mal. O veredito do Criador é decisivo sobre o veredito transitório do maligno. Para os seres humanos pecadores que confiam na obra de Jesus, este veredito de Deus está escrito com o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do único homem justo e sem pecado que andou por este planeta. E está escrito assim: está completado, está pago, está consumado. Quando a história parece ter um final triste, um final trágico, Deus acende a luz da esperança. O texto bíblico nos diz: depois de tomar vinagre, Jesus disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Baixou a cabeça e morreu. Tudo parecia se encaminhar para um final triste, mas Deus tinha os seus planos, que são diferentes dos planos humanos e dos planos do maligno. Aquilo era só o começo. A história não terminava aqui. A história tem o final, o grande ato de amor de Jesus. Jesus ressuscita o seu Filho e dá a vitória sobre a morte. Assim como Jesus venceu o maligno, venceu o pecado, e no domingo de Páscoa seria ressuscitado para vencer a morte. Você crê nisso? Jesus quitou a nossa dívida. Está tudo quites entre nós e Deus. Já podemos deitar tranquilamente nossas cabeças nos travesseiros, porque Ele fez aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Portanto, não fiquemos no meio da história, não fechemos a Bíblia nesse capítulo, mas vamos adiante. Esse é o capítulo da morte. Deus preparou o próximo capítulo, o capítulo da vida. Hoje é sexta-feira, mas o domingo virá e Jesus vive. Amém? Amém, assim seja. Vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, salva-nos. Aqui viemos renovar do fundo de nossos corações nosso louvor e gratidão por tudo que fizeste por nós. Não merecemos nada do que fizeste
e continuas fazendo por nós. O Senhor nos libertou da condenação eterna. Tua morte é a nossa vida, teu sofrer, nossa liberdade. Cristo, autor de nossa vida e da morte vencedor, que por ânsia sem medida, por incomparável dor, nossa morte aniquilaste e nossa alma resgataste. Gratos somos por tanto amor, nosso bendito Redentor. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pedimos que fortaleça nossa fé, pois andamos no vale da sombra da morte. Vivemos tempos de angústia por causa dessa pandemia que assola o mundo inteiro. Ajuda-nos a sermos servos que levam conforto e esperança a quem sofre. Fortaleça os médicos e enfermeiros, para que não desanimem e tenham forças para continuarem cuidando dos doentes. Oramos pelos milhares que foram contaminados e estão sofrendo nos hospitais, aguardando uma vaga na UTI. Conceda consolo, conforto e cura, segundo sua santa vontade. Oramos pelos que estão chorando a morte de seus entes queridos, que sejam consolados na esperança da Páscoa, da ressurreição para a vida eterna. Oramos pelo nosso governo, abençoe com sabedoria as autoridades do nosso país, para que administrem com responsabilidade, dedicação e honestidade. Agradecemos pela vida de nossos irmãos que estão de aniversário. Dia 31, nossa irmã Ana Maria Klippel e João Vitor Teixeira. No dia 1º, Andriele Silva. Abençoa, Senhor, todos os aniversariantes com seu amor e seu perdão. Pai nosso, que ao acompanhar a paixão, morte e ressurreição de teu Filho Jesus, de coração proclamamos: ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Teu amor divino eterno nos conduz ao lar paterno. E é em nome de Jesus que nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém, Senhor. É sexta-feira, Jesus está orando, Pedro dorme, Judas está traindo, mas domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos reluta, o sinédrio conspira, a multidão escarnece, e eles nem imaginam que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos fogem como ovelhas sem pastor. Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos ferem meu Jesus, eles cobrem de cicatrizes e o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus caminha até o Calvário, seu sangue escorre, seu corpo tropeça, seu espírito está oprimido, mas você não entende, é só sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, a vitória do mundo, as pessoas sempre pecam e o mal sorri. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, eles pregam seus pés naquela cruz, e então eles o suspendem
ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me dizer algo: domingo está chegando. É sexta-feira. Os discípulos se perguntam: o que aconteceu com meu rei? Os fariseus estão celebrando, pois seu esquema funcionou, mas eles não sabem que é apenas sexta-feira. O domingo está chegando. É sexta-feira. Ele está pendurado naquela cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixando sozinho e morrendo. Poderá alguém salvá-lo? Oh, é sexta-feira, mas domingo está chegando. É sexta-feira. A terra treme, o céu escurece, o meu rei entrega o seu espírito. É sexta-feira. A esperança foi perdida, a morte venceu, o pecado triunfou e Satanás dá gargalhada. É sexta-feira. Jesus está morto. O soldado monta um guarda, uma pedra é colocada no lugar. Mas é sexta-feira. É apenas sexta-feira. O domingo está cheio, está cheio, está cheio, está cheio, está cheio, está cheio. Convido os irmãos a louvarmos a Deus. Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor, foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Quanta injúria suportaste para todos nós salvar, as cadeias que quebraste de Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Da coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar, alegria venturosa, vida eterna hei de alcançar. Dos flagelos que sofreste manam cura e paz celeste. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. As feridas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva com que alentas o sedento coração. Teu amor divino terno nos conduz ao lar paterno. Ó, não seja em vão, Senhor, teu
Recebam, meus irmãos e irmãs, a bênção de nosso Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Meus irmãos, a Jesus rendamos louvor, honra e glória, pois foi por nós que Ele se sacrificou. Portanto, firmados em Cristo, recebamos e compartilhemos o perdão, a vida e a salvação. Domingo está chegando. Vamos celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. Nos despedimos desejando a todos que o nosso Rei e Salvador esteja sempre em seus corações. Amém.